Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar para ninguém. Aquela estranha sensação de que algo que antes te atingia profundamente simplesmente deixou de ter efeito. A mesma pessoa diz as mesmas coisas, age da mesma forma, repete os mesmos padrões. Mas dentro de você não acontece mais nada. Não há mais aquela urgência de responder, não há mais a necessidade de explicar, não há mais a ansiedade de ser compreendido. E o mais curioso é que isso não parece uma vitória, nem um alívio imediato. No começo parece apenas um vazio estranho, como se alguma parte antiga de você tivesse se dissolvido em silêncio. Carl Jung observou que existem transformações psicológicas que não chegam como explosões, mas como deslocamentos internos quase imperceptíveis, e que justamente por isso são as mais profundas. A pessoa não percebe no instante em que muda. Ela percebe apenas quando já não é mais a mesma. Durante muito tempo, o empata vive em um estado de hipersensibilidade emocional, absorvendo o ambiente, tentando equilibrar relações, tentando compreender tudo e todos, acreditando que, se amar o suficiente, poderá transformar o que está ao redor. Mas Jung percebeu que existe um limite invisível para esse movimento. Existe um ponto em que a psique deixa de se sacrificar para sobreviver. E quando esse ponto é alcançado, não acontece uma revolta, não acontece uma ruptura barulhenta. Acontece algo muito mais desconcertante. O empata simplesmente para. Para de reagir, para de explicar, para de tentar consertar aquilo que nunca quis ser consertado. E é nesse momento que o equilíbrio de poder muda completamente. Porque a manipulação depende de resposta, depende de emoção, depende de energia. Quando a energia deixa de fluir, o sistema inteiro começa a entrar em colapso. Jung descreveu esse fenômeno como um ponto de virada alquímico dentro da psique, um momento em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a se transformar em compreensão. Não é que a pessoa se torne mais dura, ela se torna mais inteira. E uma pessoa inteira já não pode ser controlada da mesma forma que alguém que ainda está dividido entre o que sente e o que acredita que deveria sentir. Jung percebeu algo que poucas pessoas conseguem enxergar enquanto ainda estão dentro desse processo. A transformação não começa quando o empata decide se afastar. Ela começa muito antes, no instante em que a consciência começa a enxergar padrões em vez de episódios isolados. Durante muito tempo a mente tenta explicar, justificar, minimizar. Diz a si mesma que foi apenas um dia ruim, apenas um mal-entendido, apenas uma fase difícil. Mas chega um momento em que a repetição se torna impossível de ignorar. O que antes parecia um acidente revela-se um padrão. O que antes parecia exceção revela-se regra. E quando a psique reconhece um padrão, algo dentro dela muda de forma irreversível. Jung dizia que aquilo que se torna consciente já não pode voltar a ser completamente inconsciente. Você pode tentar ignorar, pode tentar voltar ao modo antigo, pode até fingir por algum tempo que nada mudou, mas a percepção já está lá, silenciosa, observando tudo. E essa percepção é o início da individuação. A maioria das pessoas imagina que a individuação é um processo grandioso, quase heróico, como se fosse uma jornada visível e dramática. Mas Jung observou que, na prática, ela costuma começar de forma muito simples e muito íntima. Um desconforto que não passa, uma pergunta que não encontra resposta, uma sensação persistente de que algo está errado, mesmo quando tudo aparentemente está normal. O empata começa a perceber que aquilo que chamava de amor, muitas vezes era apenas tolerância, que aquilo que chamava de compreensão, muitas vezes era autoabandono, que aquilo que chamava de paciência, muitas vezes era medo de perder. E essa percepção é dolorosa porque desmonta a narrativa que sustentava o passado inteiro. Não é apenas uma relação que muda, é a forma como a pessoa entende a si mesma. Jung entendia que essa fase costuma ser profundamente confusa, porque a consciência desperta antes que a estrutura emocional tenha se reorganizado. A pessoa já vê claramente, mas ainda sente como antes. Ela já entende o padrão, mas ainda reage a ele.
E é justamente essa divisão interna que cria o sofrimento mais intenso, porque a mente já não consegue acreditar na ilusão, mas o coração ainda não aprendeu a viver sem ela. É nesse ponto que o conflito interno realmente começa, e é um conflito que quase ninguém ao redor consegue perceber, porque ele não acontece no comportamento visível, mas no espaço invisível entre aquilo que você sente e aquilo que você ainda tenta manter. Jung observou que a consciência, quando começa a despertar, não elimina imediatamente os vínculos emocionais. Ela apenas os ilumina. E ver com clareza algo que ainda não conseguimos abandonar é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode atravessar. O empata começa a perceber as dinâmicas, os padrões de manipulação, os ciclos que se repetem, mas ao mesmo tempo ainda sente culpa ao se afastar. Ainda sente responsabilidade pelo bem-estar dos outros. Ainda sente o impulso automático de explicar, justificar, apaziguar. É como se duas forças opostas passassem a existir dentro da mesma pessoa. Uma que já sabe e outra que ainda reage como antes. Jung dizia que o ego tenta restaurar a antiga identidade, mesmo quando ela já não funciona, porque o conhecido, por mais doloroso que seja, ainda parece mais seguro do que o desconhecido. Por isso, muitas pessoas nessa fase tentam voltar atrás. Elas voltam a responder mensagens que decidiram ignorar, voltam a aceitar situações que prometeram a si mesmas que não aceitariam mais. Voltam a explicar aquilo que já haviam decidido não explicar. E cada vez que isso acontece, surge uma sensação estranha, uma espécie de cansaço mais profundo do que antes, porque agora não é apenas o sofrimento que pesa, é também a consciência de que aquele sofrimento poderia ter sido evitado. Jung compreendeu que esse cansaço não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de que a psique está tentando reorganizar seus próprios limites. O empata começa a perceber que a dor não vem apenas do que os outros fazem, mas do quanto ele continua permanecendo onde já não existe reciprocidade. E essa percepção é dolorosa, porque obriga a pessoa a assumir uma responsabilidade nova. Não mais a responsabilidade pelas emoções dos outros, mas a responsabilidade por proteger a própria energia. E essa é uma responsabilidade que ninguém ensinou o empata a assumir, porque durante toda a vida ele foi treinado para fazer exatamente o contrário. Mas é exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro que Jung considerava quase inevitável: tentar voltar a ser quem eram antes de enxergar. Não porque desejem realmente retornar, mas porque o desconforto da transição parece maior do que a dor do antigo padrão. O empata começa a negociar consigo mesmo. Talvez eu esteja exagerando. Talvez eu devesse ter mais paciência. Talvez o problema seja a minha sensibilidade. E assim, lentamente, ele tenta se adaptar novamente, tenta criar versões mais suaves de si mesmo para caber em relações que já não comportam quem ele se tornou. Jung observou que esse movimento não é consciente. Ele acontece quase como um reflexo condicionado, uma tentativa do psiquismo de restaurar o equilíbrio antigo. O problema é que esse equilíbrio já não existe. Depois que algo é visto com clareza, não pode mais ser ignorado. A tentativa de voltar não restaura a paz, apenas prolonga o conflito. É como vestir uma roupa que já não serve mais. No início parece possível suportar o desconforto, mas com o tempo ele se torna insuportável. E esse esforço constante para se adaptar novamente cria um tipo de exaustão que não é apenas emocional, mas existencial, porque a pessoa começa a sentir que está traindo a si mesma. Jung alertava que a persona, essa identidade construída para se adaptar ao ambiente, pode se tornar uma prisão quando tentamos mantê-la mesmo depois de perceber que ela já não representa quem somos. O empata, nessa fase, muitas vezes tenta criar novas máscaras mais aceitáveis, mais silenciosas, mais controladas, acreditando que assim conseguirá permanecer nos mesmos lugares sem sentir tanto desgaste. Mas a psique não aceita essa negociação por muito tempo. A tensão entre quem a pessoa é e quem ela tenta parecer se torna cada vez maior, e chega um ponto em que manter a máscara exige mais energia do que abandoná-la.
E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar. Não de forma dramática, não como uma decisão repentina, mas como um cansaço que se transforma em clareza. A pessoa percebe pouco a pouco que não é necessário lutar para voltar ao que já não faz sentido. E quando essa resistência começa a diminuir, surge um espaço novo, um silêncio diferente. Não o silêncio da confusão, mas o silêncio de quem começa pela primeira vez a aceitar o próprio processo. O que quase ninguém percebe nesse estágio é que aquilo que parece perda na verdade é reorganização. Por fora, pode parecer que algo está se desfazendo. Interesses mudam, relações perdem intensidade, lugares que antes traziam conforto passam a provocar cansaço, e até conversas que antes pareciam naturais começam a soar estranhas, como se pertencessem a outra versão de você. Mas Jung explicava que isso não é um colapso da personalidade, é uma expansão da consciência. Quando a consciência se amplia, ela inevitavelmente rompe antigas identificações. Aquilo que antes definia quem você era, deixa de ter o mesmo poder, não porque você rejeitou deliberadamente essas coisas, mas porque sua percepção mudou. E quando a percepção muda, a realidade interna muda junto. Esse processo costuma gerar uma sensação de vazio que assusta muitas pessoas, porque o vazio é frequentemente interpretado como ausência, quando na verdade é espaço. Espaço para que uma nova organização psíquica comece a se formar. Jung via esse estado como uma etapa natural da individuação, o momento em que a psique começa a se reorganizar em torno do self, e não mais em torno das expectativas externas, dos papéis familiares ou das necessidades de aprovação. Esse deslocamento é profundo, e por isso ele não acontece de forma confortável. Há um período em que a pessoa sente que não pertence mais ao que era antigo, mas ainda não encontrou plenamente o que é novo. É um território intermediário, uma espécie de travessia, e toda travessia envolve incerteza. Muitas pessoas nesse ponto começam a questionar a si mesmas: será que eu estou me isolando demais? Será que estou me tornando frio? Será que estou perdendo algo importante? Jung diria que essas perguntas não são sinais de erro, mas sinais de consciência em movimento. Porque, quando alguém começa a viver de forma mais autêntica, inevitavelmente precisa abrir mão de certas ilusões que antes davam sensação de pertencimento. E abrir mão de ilusões pode ser doloroso, mesmo quando elas já não sustentam a vida que você precisa viver. O vazio que surge nesse momento não é um vazio morto, mas um vazio fértil, semelhante ao solo que precisa ser limpo antes que algo novo possa crescer. Só que enquanto esse crescimento ainda não é visível, a pessoa precisa aprender a permanecer nesse espaço sem tentar preenchê-lo imediatamente. Jung observou que a tendência humana é correr para preencher qualquer sensação de vazio, seja com distrações, novos relacionamentos, novas máscaras ou novos papéis. Mas o verdadeiro processo de individuação exige a capacidade de permanecer, por um tempo, nesse silêncio interno, permitindo que a nova estrutura da psique se organize naturalmente. E é exatamente aqui que algo essencial começa a se tornar claro. O erro mais comum que acontece nesse estágio é tentar retornar a quem você era antes, apenas para aliviar a sensação de desconforto. Jung observou que, quando a consciência começa a se expandir, a psique entra em um estado de transição que pode parecer instável, e o impulso natural do ego é restaurar o equilíbrio antigo, mesmo que esse equilíbrio fosse baseado em limitações. Muitas pessoas, nesse ponto, tentam voltar a padrões antigos de comportamento, a relações que já não fazem sentido, a ambientes que já não correspondem ao que sentem internamente, não porque realmente desejem isso, mas porque o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Só que esse retorno raramente traz alívio verdadeiro. Ele cria apenas uma sensação temporária de familiaridade, seguida por um incômodo ainda maior, porque aquilo que foi visto não pode mais ser ignorado. Jung dizia que a consciência é irreversível. Uma vez que você enxerga certos padrões, certas dinâmicas e certas verdades internas, você pode até fingir por um tempo que não percebeu,
mas no fundo, algo já mudou definitivamente. E é essa mudança que começa a produzir uma nova forma de força psicológica. Uma força que não nasce da resistência ou da rigidez, mas da clareza. A clareza transforma a maneira como você percebe as pessoas, as situações e, principalmente, a si mesmo. Aquilo que antes provocava reações intensas começa a perder o poder, não porque você se tornou indiferente, mas porque passou a enxergar o que antes estava oculto. Jung explicava que a manipulação só funciona enquanto existe confusão. Quando a pessoa começa a compreender os próprios padrões emocionais, as próprias projeções e as próprias necessidades inconscientes, a confusão diminui, e com ela diminui também o poder que os outros têm de influenciar seu estado interno. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente. O processo ainda envolve momentos de dúvida, de tristeza e até de solidão, porque abandonar antigos modos de existir é, em certo sentido, um pequeno luto. Mas aos poucos, algo começa a se estabilizar dentro de você. Não é uma euforia, não é um entusiasmo constante. É algo mais silencioso e mais sólido. Uma sensação de alinhamento interno. Você começa a perceber que já não precisa reagir a tudo, que já não precisa explicar tudo, que já não precisa provar quem você é o tempo inteiro. E essa mudança é profunda, porque ela não depende do comportamento dos outros. Ela nasce de dentro. Jung descreveu esse momento como o início de uma autonomia psicológica real, quando a pessoa deixa de viver como uma função das expectativas externas e começa a viver a partir do próprio centro. E é a partir desse centro que surge uma forma diferente de presença, uma presença que não precisa dominar, não precisa convencer, não precisa lutar, porque ela simplesmente existe com clareza. Existe um ponto no processo em que algo silenciosamente se reorganiza dentro de você, e esse ponto não chega como uma revelação dramática, nem como um momento de euforia. Ele chega de forma quase imperceptível, como se algo que antes exigia esforço simplesmente deixasse de exigir. Como se a necessidade de reagir, de convencer, de se explicar ou de buscar reconhecimento começasse a desaparecer. E é justamente aí que ocorre uma das transformações mais profundas descritas por Jung, porque o que muda não é apenas o comportamento, é o centro a partir do qual a pessoa vive. Durante muito tempo, a maioria das pessoas vive a partir do que Jung chamou de ego adaptado, um ego que se molda para sobreviver dentro das expectativas, dos papéis e das estruturas que encontrou ao longo da vida. Mas chega um momento em que essa forma de existir começa a se tornar insuficiente, e não porque a pessoa rejeita o mundo, mas porque começa a perceber que viver apenas reagindo ao que está fora impede que algo mais verdadeiro emerja de dentro. É nesse ponto que começa a surgir uma presença diferente. Uma presença que não depende de aprovação constante, que não precisa vencer discussões, que não precisa convencer ninguém para existir. Uma presença que nasce de um alinhamento interno mais profundo. Jung descreveu esse estado como uma aproximação do self, o centro organizador da psique, algo mais amplo que o ego, algo que não se define por rótulos, por papéis ou por expectativas externas, mas por uma sensação interna de coerência. E quando a pessoa começa a viver a partir desse centro, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia tão ameaçador perde parte do seu poder. Situações que antes provocavam ansiedade passam a ser observadas com mais distância. Palavras que antes feriam passam a ser vistas com mais clareza. E relações que antes sugavam energia deixam de ter o mesmo impacto. Isso não acontece porque a pessoa se tornou fria ou indiferente, mas porque deixou de viver fragmentada. Jung dizia que a fragmentação é uma das principais fontes de sofrimento psicológico, porque quando diferentes partes da psique estão em conflito, a energia interna se dispersa, e a pessoa vive constantemente reagindo a tensões internas que nem sempre compreende. Mas quando essas partes começam a se integrar, quando aquilo que foi rejeitado, reprimido ou negado começa a ser reconhecido e aceito, a energia que antes era usada para manter essas divisões começa a se tornar disponível para viver de forma mais inteira.
E é exatamente isso que torna a presença de alguém integrado tão diferente, porque não é uma presença baseada em força exterior, é uma presença baseada em estabilidade interior. E essa estabilidade não precisa ser anunciada, ela é percebida. E quando essa estabilidade começa a se consolidar, a vida passa a ser percebida de uma maneira que antes parecia impossível, porque aquilo que antes era vivido como ameaça passa a ser visto como informação. Aquilo que antes parecia rejeição passa a ser compreendido como limitação do outro. E aquilo que antes parecia abandono passa a ser entendido como parte natural do processo de se tornar quem se é. Jung compreendeu que esse ponto não representa o fim do sofrimento, mas representa o fim de um tipo específico de sofrimento. O sofrimento de tentar ser alguém que não corresponde à própria verdade. O sofrimento de permanecer em lugares que exigem a negação da própria essência. O sofrimento de buscar validação em estruturas que só conseguem reconhecer aquilo que se encaixa nos seus padrões. Quando a pessoa atravessa esse limiar, ela começa a perceber algo que transforma profundamente sua relação com o mundo. A verdadeira força não está em controlar o ambiente, mas em não depender dele para saber quem se é. Essa mudança pode parecer sutil, mas ela altera tudo. Porque a partir desse ponto a pessoa deixa de reagir compulsivamente e passa a responder com consciência, deixa de se mover por medo e começa a se mover por clareza. Deixa de buscar pertencimento a qualquer custo e passa a construir relações onde a presença não exige autoabandono. Jung observou que aqueles que atravessam esse processo desenvolvem uma forma de empatia mais madura. Uma empatia que não se baseia mais na fusão emocional, mas na compreensão. Uma empatia que não exige salvar ninguém, mas que consegue enxergar a dor dos outros sem perder a própria integridade. Essa é uma das maiores mudanças que acontecem ao longo da individuação. A pessoa continua capaz de sentir profundamente, mas já não precisa se perder para sentir. Continua capaz de amar, mas já não precisa se anular para amar. Continua capaz de compreender, mas já não precisa carregar aquilo que não lhe pertence. E é por isso que Jung dizia que tornar-se inteiro não significa se tornar perfeito. Significa se tornar real. Significa viver a partir de um lugar onde aquilo que é verdadeiro dentro de você não precisa mais ser escondido, negado ou reduzido para caber nas expectativas alheias. Se você percebe que parte dessa jornada ressoou com algo dentro de você, talvez não seja coincidência, porque reconhecer essas experiências é muitas vezes o primeiro passo para compreendê-las, e compreender é o início de qualquer transformação real. Se algo neste vídeo tocou você, escreva nos comentários o que mais fez sentido para você, ou em que momento da sua vida essas ideias encontram eco, porque muitas vezes aquilo que parece uma experiência isolada se revela como algo profundamente humano quando é compartilhado. E se você deseja continuar explorando temas como individuação, sombra, consciência e transformação interior à luz da psicologia analítica, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos, porque essa jornada de compreender a mente humana não termina em um único vídeo. Ela continua, passo a passo, na direção de uma vida cada vez mais consciente e cada vez mais inteira.